Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena do Futuro de hoje. O tema está imperdível. Prepare o seu coração. Antes, porém, eu quero lembrá-lo do nosso curso bíblico. Nós estamos oferecendo um curso bíblico com 20 temas através do DVD A Verdade. Então você pode ver o santuário e vamos começar pelo pátio. No pátio tinha dois objetos. Tinha uma pia ou uma bacia com água. Você pode receber e ver todos os dias uma meditação de 2 minutos que nós colocamos no Facebook. É uma meditação maravilhosa, é simples, mas ao ponto. Vale a pena. Então você que já está seguindo o Arena no Facebook, ótimo. Você pode multiplicar isso com outras pessoas. E você, de repente, ainda não segue, ainda não acompanha o Arena no Facebook. Faça isso hoje mesmo. Entra lá, facebook.com/Arena do Futuro, e aí você tem os vídeos todos os dias, ok? Outra coisa, nós temos também mensagens pequenas, testemunhos, histórias, muita coisa boa no nosso Twitter, @Arena do Futuro. Essas coisas todas são para enriquecer a sua fé e a sua caminhada. Além disso, você já conhece o site da Novo Tempo? Ainda não, né? Ok, então vai lá, novotempo.com, e você põe /Arena do Futuro, e aí você tem o nosso blog também, certo? Deus abençoe você e muito obrigado por estar conosco aqui no Arena. Agora quero mandar um abraço especial para os amigos da Rádio Novo Tempo. Nós temos também levado o Arena para a rádio, e eu sei que muitas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus todos os dias. Obrigado, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E agora, prepare-se, porque o tema de hoje é Deus busca Jonas. Ou seja, Deus agora tem um propósito para alcançar Jonas. Já ouviu falar de Jonas? Ok, então vamos abrir a Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. E ler o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Uau! Que história! Que texto incrível! Há 1 ano e meio atrás, eu estive exatamente no porto onde Jonas tomou o navio para Tarsis. Aquela região onde havia o porto, e tem até hoje um porto lá. É a região ali de Tel Aviv. Naquela região tem o local onde Jonas entrou no navio e viajou não para Nínive, mas para fugir da presença de Deus. Agora, olhando o livro de Jonas, eu fico pensando assim: do que trata o livro de Jonas? O livro de Jonas trata de um profeta medroso e fujão? Ou de um grande peixe? Ou de uma grande cidade? Quer a resposta? Nenhum dos três. O livro de Jonas trata de um Deus misericordioso. Trata de um Deus cheio de graça e de misericórdia, que tem uma intenção incrível e um propósito maravilhoso de buscar e redimir o ser humano. Se você contar quantas vezes o livro de Jonas fala do peixe, quantas vezes fala da cidade e quantas vezes fala de Jonas, você vai ver que não chega nem à metade da quantidade de vezes que fala desse Deus todo-poderoso, do nosso Deus maravilhoso. Por isso, o personagem central do livro de Jonas é Deus, não o grande peixe, tampouco o profeta. Mas tem uma outra pergunta que eu quero fazer. O propósito de Deus
era salvar Nínive ou salvar o profeta? Deus queria salvar Jonas ou queria salvar Nínive? O que você me diz, hein? Resposta: os dois. Mas Deus queria salvar o profeta. O plano de Deus era buscar Jonas e, através de Jonas, alcançar a cidade de Nínive. Agora, quando você lê o livro de Jonas, você é tentado a pensar assim: Jonas era um medroso, Jonas era uma pessoa que não tinha fé. Onde já se viu, Deus chama o homem para ir a Nínive e ele foge, pega o navio, vai para outro lugar e tal. Nós somos tentados a criticar Jonas, correto? A primeira impressão de quem lê o livro de Jonas é falar: mas que camarada fujão, medroso. Mas você sabe como era Nínive? Se Deus mandasse você para Nínive naquele tempo, eu duvido se você não iria tremer também. Rapaz, Nínive não era uma cidadezinha pequenininha com 10 mil habitantes, não. Nínive tinha 600 mil habitantes. Dos 600 mil, 120 mil, diz a Bíblia, eram crianças que não sabiam discernir a direita da esquerda, ou seja, eram crianças inocentes. 120 mil eram crianças. O total de habitantes de Nínive chegava a 600 mil. Eu pergunto a mim e a você: qual cidade do Brasil tem 600 mil habitantes? Não são muitas, não. São poucas. E naquele tempo, Nínive era a metrópole. Nínive era o lugar das festas, da sensualidade, dos carnavais, dos prazeres da carne. Aliás, Nínive foi considerada a capital do pecado, porque ali se praticava tudo. Portanto, era uma cidade promíscua. Além disso, Nínive tinha um exército que era temido por todos. O exército da Síria, ali da região de Nínive, envolvendo os assírios, era alguma coisa assustadora. Para você ter uma ideia, eles matavam as pessoas, cortavam o pescoço da pessoa, pegavam a cabeça e penduravam nas estacas na cerca e deixava ali secando no sol. Depois de um tempo, só se via os crânios ali. Eles pegavam as crianças e eles matavam as crianças. Eles faziam uma morte específica para as mulheres. Era uma tortura. Portanto, Nínive era uma cidade muito perigosa, era uma região assustadora. Eles empalavam as pessoas, pegavam a pessoa viva e empalavam aquela pessoa. Eles aprontavam torturas que assustavam todas as pessoas. Agora vem Deus e fala assim: ô Jonas, eu tenho uma missão para você, Jonas. Você vai a Nínive. Jonas pensou assim: eu que não vou para Nínive? Eu que não vou, eu conheço Nínive. E Jonas pegou o navio e foi para Tarsis, e não para Nínive. Mas Deus tinha um plano. O plano de Deus era salvar Jonas e salvar Nínive. E ao mesmo tempo dar uma mensagem para nós nos dias de hoje. E quando Jonas entra no barco, no navio, a Bíblia diz no verso 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E o verso 3 é bem claro ao dizer o seguinte, que ele foi lá, ele pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Você sabe que a série A Busca, que estamos apresentando aqui, mostra o homem fugindo de Deus, não é? O homem tentando ser feliz sozinho, e Deus vai atrás do homem. Você viu aqui Jonas? Jonas pegou o navio e fugiu para longe da presença do Senhor. Só que a Bíblia, ela é tão detalhista, que fala nesse caso assim, ele foi lá no porto, ele foi ao navio, ele pagou sua passagem e embarcou para Tarsis. O que a Bíblia está querendo dizer com esses detalhes? Está querendo dizer que Jonas, conscientemente, vai lá, compra sua passagem, como um passageiro comum, entra no navio e viaja. Mas quando Deus tem um propósito, Deus fará todo o possível para que esse propósito se cumpra. E quando Deus realmente luta para salvar uma pessoa, Deus vai fazer isso até o final. Vai fazer todo o possível e o impossível para salvar uma pessoa. Só não salvará aquela pessoa se ela mesma não quiser. Então, quando Jonas entra no barco
E eles começam a viajar, você já leu a história, né? Começa uma tempestade no mar. De repente um vento, de repente muda o clima, muda o tempo. E uma tempestade terrível invade aquela região e o navio começou a balançar e estava a ponto, diz a Bíblia, no verso 4, a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, diz o verso 5, cheios de medo, começaram a clamar cada um ao seu Deus. Cada um tinha lá sua crença, sua religião, e cada um dos marinheiros clamava ao seu Deus pedindo socorro, pedindo misericórdia. E a tempestade aumentava, e o medo aumentava, e a possibilidade de morte era iminente, e as pessoas não sabiam mais o que fazer. Só que enquanto toda essa tempestade passava, enquanto os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus, sabe onde estava o nosso profeta? O nosso profeta Jonas estava lá no porão do navio, dormindo, roncando, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Aí os marinheiros falaram assim, olha, deve ter alguém aqui com problema. Aí lembraram de Jonas, foram lá e chamaram Jonas. Ei, Jonas, levanta, clama ao seu Deus, rapaz. Nós estamos clamando, cada um clamando ao seu Deus, e você dormindo, vai, clame ao seu Deus. Interessante isso. Jonas era um servo de Deus, era um profeta. Aí eu paro e pergunto, como pode um servo de Deus dormir enquanto esse mundo está em tempestade? Como podemos dormir tranquilos e em paz, enquanto tem pessoas perto de nós, morrendo e perdendo a salvação? Como podemos estar aí tranquilos, enquanto tem um vizinho ou uma vizinha, ou alguém que está morrendo espiritualmente e que pode perder a salvação? Isso não pode acontecer, mas acontece. Não só com Jonas, acontece conosco também. E aí os marinheiros acordam Jonas. Veja o que diz o verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que passa contigo? Falando para Jonas. Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez ele, ou talvez assim, esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos, ou para não perecermos. Veja que o chefe do navio fala assim, ô Jonas, você deve ter um Deus aí, rapaz, ora para o seu Deus, porque nós já estamos orando aqui e não resolveu nada. Olha o verso 7, e diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Interessante, como que o mal pode sobrevir por causa de um servo de Deus? Será possível que o mal pode acontecer em uma cidade, em um estado, em um país, porque um servo de Deus está em pecado? Porque um servo de Deus está em rebelião? Será que pode acontecer uma tempestade, porque um servo de Deus está fugindo da presença de Deus? Aqui diz, lancemos sorte, para ver por causa de quem que essa tempestade está aí e não passa nunca. Lançaram sorte e caiu em Jonas. Rapaz, eu fico pensando, o profeta de Deus era a causa da tempestade. Aí vem o verso 8 e diz assim, então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Os marinheiros falam assim, rapaz, quem é você? Por que a tempestade veio por sua causa? Você é da onde? Quem é o seu Deus? Qual a sua religião? Você frequenta qual igreja? Aí o Jonas diz assim, eu sou servo de Deus, eu sou profeta. Olha o que diz o verso seguinte, número 9. E ele respondeu, sou hebreu e temo ao Deus, ao Senhor do céu, que fez o mar e a terra. Ou seja, Jonas falou assim, eu sou um profeta, eu sou um pregador. Ele não fugiu da responsabilidade, ele disse, eu sou mesmo um profeta, um pregador. E o verso 10 diz assim, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. E então, Jonas, olha que incrível, presta atenção nisso aqui, Jonas, o profeta de Deus, é lançado no mar. Jonas diz assim, me lancem no mar. Se vocês me lançarem no mar, a tempestade vai passar. E eles pegam Jonas e jogam no mar.
E a tempestade parou. Aí eu paro e penso o seguinte: será que para salvar pessoas tem que tirar o profeta do meio do povo? Será que para salvar alguém Deus vai ter que tirar outra pessoa do caminho? Será que para salvar os marinheiros o profeta tinha que sair do barco? Eu vou dizer uma coisa para você: às vezes existem pessoas que se tornam pedra de tropeço na vida das outras. E Deus tem que tirar essa pessoa. Porque se Deus não a tira, todos vão perecer. Se Jonas não sai do barco, o barco afunda. Então eles jogaram Jonas no mar. E Deus fez o quê? Deus falou assim: ok. Aí manda um grande peixe, e o grande peixe engole Jonas. E esse grande peixe, como se fosse um barco, como se fosse um submarino, dirigido por Deus, esse grande peixe nada e vai e muda a direção e vai para Nínive. E lá na praia de Nínive, o peixe coloca Jonas para fora. Mas antes de Jonas sair, de dentro das entranhas do peixe, Jonas fez uma oração. Não me pergunte como isso aconteceu, porque isso aqui é um mistério. De dentro do grande peixe, Jonas faz uma oração. E ele clama a Deus, Deus ouve a oração dele, e esse grande peixe é conduzido por Deus, e Jonas é lançado na praia. E Jonas, quando sai na praia, ele olha e vê Nínive. Ele entendeu: eu tenho que pregar. Mas Jonas não queria pregar, estava nervoso, estava bravo. E mesmo bravo e nervoso, ele saiu andando pelas ruas de Nínive, andando nas ruas e pregando e falando bravo e dizendo assim: olha, vocês têm que se arrepender, porque Deus vai mandar fogo sobre vocês e tal. Aquela pregação meio maluca. Ele não pregou com carinho, com amor, não, ele pregou uma pregação de revolta, de juízo, sei lá do quê. E foi anunciando e falando meio bravo e tal. Ele pregou contra a vontade dele mesmo. E sabe o que aconteceu? A cidade de Nínive se arrependeu. Todos se arrependeram, desde o governante principal, até uma criança de peito, até os animais. O governador diz assim, o líder máximo diz assim: ok, então se Deus mandou essa mensagem para nós, nós vamos aceitar. E ele declara um jejum, e a cidade toda é convocada para um jejum, e todos fazem jejum, desde o maior até uma criança, até os animais, todo mundo parou de comer, um jejum geral completo. E depois desse jejum, mostrando arrependimento, Deus diz assim: eu não vou destruir Nínive. Eles se arrependeram. E Deus então dá uma segunda chance a Nínive. Aí Jonas olha para Deus e fala assim: ô Senhor, como é que é esse negócio? O Senhor me tira do barco, o grande peixe me engole, eu venho para cá, dou o teu recado, falo que vai ser destruído, e agora o Senhor não vai destruir mais? Então é o seguinte, então me mata. Então eu quero morrer, porque com que cara eu vou sair daqui? Não sei se você está entendendo. Você viu a luta para salvar Jonas? Você está vendo a guerra, o grande conflito para alcançar o coração de Jonas? Meu amigo e minha amiga, nem todo mundo que está na igreja está convertido. Nem todos que estão no caminho estão convertidos. E nem todos os pregadores estão convertidos. Mas Deus tem um propósito para converter os pregadores, os líderes e o povo, a cidade inteira. Deus quer buscar a todos e salvar a todos, mas cada caso é um caso específico e diferente. No caso de Jonas,
Deus precisava mudar a vida dele, mudar sua visão, mudar seu coração, abrir seus olhos e dizer: ô Jonas, eu estou no comando. E eu amo a você, amo Nínive e amo também os hebreus. Eu amo a todos. Eu quero a salvação de todos. E finalmente Jonas entendeu o propósito de Deus. Meu irmão e minha irmã, a salvação não é só para você. A salvação não é só para um grupinho. A salvação é para todos. Por isso que Deus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Deus tem um propósito de salvar todas as pessoas. Não só as pessoas que você acha que devem ser salvas, mas Deus quer salvar todas as pessoas. Amém? Mesmo aqueles que já estão na igreja, mesmo aqueles que já estão no caminho, mesmo aqueles que já conhecem a verdade, precisam passar dia a dia, todos os dias, por um processo de conversão. Porque Deus quer que todos tenham a mesma oportunidade. Agora vem cá, você tem fugido de Deus também? Já pegou um navio, um barco para fugir? Ou foi de avião mesmo? Você falou assim: bom, eu estou com um problema no Brasil, então eu vou sumir para os Estados Unidos. É isso aí? Ah, não, estou com um problema no Brasil, vou embora para Londres. Ou vou para, sei lá, para a África. Ou vou para a Austrália, ou para o Japão. Talvez você criou um problema no seu país e foi embora para outro. Fugindo, né? Fugiu para um lugar que ninguém te conhece. Só que você sabe que o problema não foi resolvido, é ou não é? O problema continua. Não adianta você fugir, nem de avião, nem de barco, nem no ventre de um grande peixe. O que Deus quer é que você tenha um encontro com Ele. O que Deus quer é alcançar o seu coração. Por isso, meu amigo e minha amiga, abra o coração para Jesus e permita que Ele entre na sua vida e faça uma mudança total. Você já ouviu a voz de Deus várias vezes. Você já sabe que Deus está te chamando, mas você tem endurecido o coração, é ou não é? E algumas vezes você não entende as coisas, e você fala assim: quer saber? É melhor eu morrer. É melhor morrer porque ninguém me entende, porque a igreja não me entende, porque as pessoas não vão me entender, nem Deus me entende. E às vezes você pensa na morte. Não, não é isso. O plano de Deus é outro para você. Deus quer que você morra para o pecado e não que você venha morrer perdido. O plano de Deus para você é algo lindo, maravilhoso. Por isso, não importa o que aconteceu e não importa se você hoje ainda tem uma série de perguntas e dúvidas. Quando você lê na Bíblia o plano de Deus para a sua vida, aceite. Quando você lê a palavra de Deus, aceite como ela é. E não tente fugir da presença de Deus. Não dá certo. Ok? Ele vai te buscar. Nem que tenha que mandar um grande peixe para engolir você. Ele vai te buscar. E Ele vai te dar mais uma chance. Se você não quiser, tudo bem. Mas Ele vai te dar mais uma chance. Quer falar mais sobre isso? Quer bater um papo melhor? Então vem para cá. Vem para cá, vamos sentar aqui. E eu já estou aqui na minha poltrona, você deve estar já sentado na sua casa, ou quem sabe no seu trabalho, e aqui nós vamos conversar mais um minutinho. Jesus, quando esteve aqui na terra, enfrentou situações assim, porque as pessoas tentam fugir de Deus desde o começo. Adão e Eva, por exemplo, estavam atrás de uma árvore. Pedro, por exemplo, ficou lá numa esquina, olhando para Jesus de longe e negando Jesus 3 vezes. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Outras pessoas mais pensaram em desistir, em fugir, como Moisés, como o próprio Jeremias e claro, como Jonas. Tantas pessoas durante a caminhada pensaram em fugir, em desistir. E talvez eu esteja falando com alguém que já pensou várias vezes em abandonar tudo e sumir, pegar um navio para Tarsis, e ir embora. É ou não é? Já pensou em desaparecer nesse mundo?
mas você não consegue, porque a voz de Deus fala ao seu coração, porque você conhece a palavra de Deus, é ou não é? Você conhece o caminho, e alguma coisa fala à sua consciência para você não fazer isso, e você tenta fugir, sumir, desaparecer, mas aquela semente permanece dentro de você. É a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Por isso, volte hoje mesmo, desça do barco, saia desse barco e venha. Jesus está chamando você. Deus tem um propósito em sua vida e hoje Ele quer não apenas converter o seu coração, mas Ele quer usar você para impactar as cidades de Nínive modernas. Existem muitas cidades hoje que precisam de você. Existem muitos lugares que precisam ouvir a mensagem de esperança. E você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Apenas pare de fugir. Coloque-se nas mãos de Deus. Deixe Deus usar você. Deixe Deus usar os seus talentos, os seus dons. Coloque nas mãos de Deus tudo que você tem e tudo que você é. E reconheça que Deus é quem dirige a sua vida e dirige todas as coisas. Amém? Eu vou orar por você. Depois da oração, vai lá no site encontreumaigreja.com.br, localize a Igreja Adventista perto de você, vá até lá e diga que você é meu convidado especial. Você será bem recebido e abençoado também. Vamos orar? Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje. O Senhor buscou Jonas de uma maneira incrível. Por favor, venha buscar também essa pessoa que está orando comigo e que hoje seja o grande dia da salvação na vida desse homem e na vida desta mulher. Em tuas mãos eu entrego cada um que nos assiste e que ora conosco. Em nome de Jesus. Amém.